E a gente vai para os conceitos iniciais ali, mostrar o que todo mundo precisa saber sobre essa droga, todo mundo precisa saber com o seu paciente que vai utilizar a medicação, ou que já está em uso da medicação, o que pode acontecer, o que ele pode sentir. Enfim, para mostrar a parte prática mesmo, no final vai ter um casinho ali para a gente ilustrar ali os possíveis usos dessa medicação e o quanto essa medicação pode ser benéfica para o seu paciente, ou às vezes não também, né, dependendo do tipo de paciente que você está atendendo, né? Como o Felipe falou, eu sou o Thiago Cabral, eu atuo na área de endocrinologia e metabologia, mais especificamente no tratamento de obesidade, né? 70% dos meus pacientes são pacientes de obesidade. E vamos começar aqui com tudo que a gente precisa saber pelo básico primeiro, né? Sobre a doença obesidade. É importante que a gente lembre constantemente que a obesidade é uma doença, tá? Uma doença crônica, progressiva, recidivante e, olha só, tratável. Opa, aqui volta aqui. Ó, tratável, certo? Multifatorial, neurocomportamental, onde o aumento da gordura promove uma disfunção metabólica, uma disfunção do tecido adiposo, né, com acúmulo de massa gorda, e isso resulta resultando em alterações metabólicas, biomecânicas, consequências psicossociais, consequências para a saúde do indivíduo. Então, é uma doença muito grave que mata 4 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, né? É uma doença muito, muito grave que a gente não pode lidar de outra forma com a obesidade, tá? Tem uma onda aí de uma romantização da obesidade, da doença, que a gente tem que tentar evitar que isso aconteça, porque a obesidade é uma doença, tá? Vamos começar aqui com esse trabalho do New England, que é bem interessante. Olha só, a gente sabe que dietas elas são muito eficazes, de fato, para reduzir o peso, né? É o que é mais eficaz para reduzir o peso, de fato. Mas tentar fazer uma dieta ou recomendar que alguém faça somente uma dieta, isso às vezes não funciona bem a longo prazo, né? Por que que não funciona bem a longo prazo? O que acontece? Depois do processo de perda de peso, né, tem mecanismos hormonais que inevitavelmente vão levar o paciente ao reganho de peso, né? Por isso que o tratamento da obesidade, ele é impossível de fazer, olha só, o tratamento é impossível fazer com o médico sozinho, com o nutri sozinho, com o educador físico sozinho, ou mesmo com o psicólogo sozinho. Uma doença tão complexa assim, ela não pode e não deve ser tratada por apenas um profissional. Às vezes, não sei se é por medo ou por ego, aquela vontade de resolver tudo ali da vida do paciente, mas assim, a sabedoria de verdade não é saber tudo, e sim saber usar o que a gente sabe. Aliás, saber que a gente está cercado de pessoas que sabem mais em algum ponto do que a gente pode acrescentar ali ao seu tratamento, né? E quem ganha com isso é só o nosso paciente. Então, sempre que for possível, fazer um tratamento em conjunto com o paciente vai estar muito bem muito bem mais tratado do que se você tentar resolver esse problema sozinho, né? Existe uma infinidade muito grande de variáveis ali em relação à obesidade que é humanamente impossível para uma pessoa conseguir resolver isso sozinha. Então, o controle de peso sustentado ele pode ser muito difícil, né? Porque existe uma adaptação metabólica depois da perda de peso, várias alterações hormonais que vão levar ao inevitável reganho de peso, né? A gente lembra, a obesidade é uma doença crônica, uma doença que tem que ser tratada cronicamente para a gente evitar justamente essa adaptação metabólica que acontece. Olha só, depois de uma perda de peso, um processo de perda de peso, você leva a alterações em vários peptídeos intestinais ali, né? A leptina, o peptídeo YY, colicistoquinina, insulina, né? Que vão te levar a um aumento do apetite depois, né? A uma redução nos processos anorexígenos e aumento da grelina no final, mesmo depois de 2 anos de perda de peso, nesse artigo mostra. Então, olha só. Depois de uma redução inicial de peso, os níveis de mediadores circulantes que vão estimular a redução do peso, eles não revertem para os níveis antes da perda de peso. Eles se mantêm altos, então você continua depois com fome, continua com esses hormônios do apetite mais altos. Então,
o que que a gente precisa? A gente precisa de estratégias de longo prazo, tá? Para a gente prevenir esse reganho de peso e a recidiva da obesidade. A gente precisa dessas estratégias. Por isso que, às vezes, dieta muito restritiva não funciona. Às vezes funciona a curto prazo, mas a longo prazo isso não vai funcionar, né? Mas vamos ali para o contexto histórico da medicação em si. Esse peixinho aí do Nemo é o anglerfish, né, que é um peixe abissal, e ele tem muita relação com a medicação que a gente vai estudar hoje, né? O GLP-1 ele foi descoberto porque os cientistas estavam estudando esse peixinho aí, o anglerfish, é um peixe abissal, a fêmea, essa grandona é a fêmea, o macho ele fica literalmente grudado ali embaixo da fêmea, ele é um casamento que dura a vida inteira, mas isso não vem ao caso. Então, eles estavam estudando a atividade endócrina do intestino desses peixes há mais de 100 anos. E eles perceberam que nesses peixinhos aqui, nesse anglerfish aqui, quando você fazia glicose através do intestino, se aumentava a secreção de insulina mais do que quando você fazia de forma venosa, né? Quando você fazia glicose na veia, você não aumentava tanto a insulina quanto você fazia quanto se você fizesse no intestino. Então, existia alguma coisa ali, alguma coisa que potencializava a liberação de insulina. Foi aí que, em 1970, um pesquisador chamado John Brown, ele isolou o GIP, que é o peptídeo insulinotrópico glicose dependente. E depois eles estavam estudando a molécula do glucagon nesses peixes ali, e as clivagens subsequentes ali, eles queriam saber qual que era o sinal intestinal que estava sendo responsável por aumentar a liberação de insulina no pâncreas, né? E aí, basicamente, foi isso aqui, né? Eles descobriram que o peptídeo do pré-pro-glucagon, à medida que ele ia sendo clivado aqui, ia liberando uma molécula, e no final dessa clivagem, liberou essa molécula aqui, que era uma molécula muito parecida com o glucagon, né? Muito semelhante com o glucagon. E os pesquisadores, que estavam numa parte muito criativa ali do nome, eles resolveram dar o nome de peptídeo semelhante ao glucagon, GLP, certo? E aí, quando foi estudada essa molécula em humanos, né, em roedores, porcos, no caso, nos mamíferos em geral, essa clivagem do pré-pro-glucagon, ele resulta em duas moléculas de GLP-1, de GLP, GLP-2, GLP-1 e GLP-2, né? Peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 e peptídeo semelhante ao glucagon tipo 2, de novo, a criatividade científica para os nomes dessas moléculas. Então, em todos os animais estudados, essas sequências de aminoácidos eram exatamente as mesmas, tá? E só que a gente não sabia até então para que servia esse negócio, mas a gente acreditava que isso era importante, porque tinha no mamífero, não tinha no peixe. E depois de estudar essas moléculas ali no pâncreas e no intestino, ele descobriu que só tinha uma dessas moléculas que tinha utilidade para esse nosso contexto clínico aqui, que era o GLP-1, mais especificamente essa forma da molécula aqui. Tá? Então, olha só, o GLP-2 ele vai ser usado para síndrome do intestino irritável, tem uma aplicação ali, tem inclusive uma medicação que é um análogo do GLP-2 também, tá? Então é o seguinte, olha só, isso aqui é uma curva de liberação de insulina, né? Com aqueles três tipos de GLP-1, né? Aquele 1,37, o 7,37, 1,36. Esse aqui, ó, foi o que mais liberou insulina, olha só. E a liberação de insulina acontecia só quando tinha glicose na corrente sanguínea. Então, olha só que troço legal. Você tem uma medicação que faz seu pâncreas liberar insulina, só que ele libera insulina só quando tem glicose no intestino. Então, o pessoal pensou, caramba, esse troço deve ser muito legal para tratar o diabetes, porque, pô, não vai ter hipoglicemia, só vai liberar insulina quando tiver açúcar lá no sangue. Então, pô, a medicação é muito promissora. Começaram a estudar com mais força o GLP-1, né? Então, isso começou, o contexto histórico dele começou lá em 1980, né, com o anglerfish, aquele peixinho abissal. Logo depois, eles conseguiram isolar o GLP-1 da saliva ali do dragão de Komodo, tá? E aí, logo depois, em 2005, foi lançado o Bieta, tá? O Bieta é a hexazenatida, que era usado 2 vezes por dia, que dava muito efeito colateral, que era justamente da saliva do dragão de Komodo. Era horrível essa medicação, não teve tanto sucesso. Aí, logo depois, em 2010, foi lançado o Victoza para diabetes, né, que a gente já conhece há muito tempo, né? E 2 anos depois foi lançado aí a hexazenatida semanal
tá? Que é o mesmo do Bieta, ali, só que de liberação semanal, que foi um pouquinho melhor, chamava Baidurium, o nome comercial. Foi um pouquinho melhor, só que também era muito ruim, dava muito efeito colateral. E em 2012 também foi lançado o Tedaglutide, que é para síndrome do intestino curto, ali, que é o primeiro análogo do GLP-2, tá? Aí em 2016, 2014 foi lançado o Saxenda, em 2016 foi lançado o Shultoff, que é a insulina degludec com a liraglutida. E hoje o que a gente tem? A gente tem aí o Ozempic, que foi lançado um pouco antes para tratamento de diabetes, e agora o Wegovy, 2,4 miligramas para tratamento específico de obesidade, tá? A substância é a mesma, tá? Os nomes são diferentes, mas qual que é a diferença de uma substância para outra? A semaglutida, basicamente, é um análogo do GLP-1, que ele é 94% semelhante ao GLP-1 humano. O que ele tem de diferença ali para o GLP-1 humano? Seguinte, a semaglutida, ela tem uma substituição ali do aminoácido ali na posição 8, né? Você substitui uma alanina que tinha ali por um ácido alfa-aminoisobutírico, né? Que isso vai aumentar a estabilidade enzimática contra a DPP-4, então vai impedir a quebra pela DPP-4, certo? Lá na posição 18, você coloca um espaçador ali, um ligante, uma cadeia com 18 carbonos ali nessa posição 16, desculpa, na posição 16 você vai colocar uma sequência de 18 carbonos ali na frente, vai virar uma cordona ali que vai agarrar na albumina ali, vai amarrar na albumina e vai grudar com força nela e vai impedir que ela seja metabolizada. É isso que faz a molécula durar uma semana, porque ela vai grudar, esse espaçador é como se fosse uma corda mesmo, um laço ali. Vai laçar na albumina ali, vai grudar nela, não vai descolar nem a pau, vai ficar uma semana ali fazendo o efeito, certo? E a terceira modificação, que é a mesma modificação que existe no Saxenda, tá? Na liraglutida, que é ali na posição 34, você substitui uma lisina por uma arginina que impede a degradação dessa molécula também, certo? Então, qual é o mecanismo de ação da semaglutida? A semaglutida ela vai fazer o seguinte, ela vai agir tanto a nível periférico, no intestino, quanto a nível central, tá? Lá nos neurônios do núcleo arqueado, vai estimular aqui os neurônios da ponte, do cárteo, transcrito regulado por cocaína e anfetamina, aumentando a saciedade, reduzindo a fome, né? Reduzindo o estímulo do neuropeptídeo Y, da proteína relacionada ao AGUT. Então, ela vai ter um efeito tanto periférico quanto central ali na redução do apetite, certo? E para estudar a semaglutida foram feitos os ensaios STEP, né, que foram chamados os ensaios da semaglutida. Foram 10 ensaios, tá? Dois deles ainda não foram publicados. Aqui está um resumo de todos os ensaios ali, tá? Depois, para quem quiser, eu tenho esse resumo ali depois desses estudos, todos eles, né? A gente vai focar principalmente ali em 3, tá? No STEP 1, no STEP 4 e no STEP 5, certo? Porque não vai dar tempo da gente falar tudo isso aí. Mas, basicamente, o STEP 1 mostrou ali o primeiro resultado positivo da semaglutida na obesidade. Foi um estudo de 68 semanas que pegou 1.900 adultos com obesidade e sobrepeso e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. Dislipidemia, hipertensão, tratado ou não, pacientes com diabetes tipo 2, eles foram excluídos desse estudo aí. Então, nesse estudo, eram pacientes com obesidade e alguma comorbidade, exceto diabetes, tá? Eles foram randomizados para receber o Wegovy ou o placebo, certo? Junto com uma dieta hipocalórica e com déficit de 500 calorias por dia. Então, todos os pacientes eles fizeram exercício físico e fizeram dieta hipocalórica, mesmo os do grupo placebo. E quais foram os resultados, né? 83% desses pacientes perderam pelo menos 5% do peso. 66% deles perderam mais de 10% do peso. Tá? 47% deles perderam mais de 15% do peso. E 30% deles perderam mais de 20% do peso. Isso é uma perda de peso excepcional para o tratamento de obesidade. Para vocês terem ideia, a perda de peso do Saxenda é 9%. Na melhor das hipóteses, 9% de perda de peso. É excelente esse resultado. 20% de perda de peso. No STEP 4, né, ele mostrou a questão da manutenção do peso ali, da importância do tratamento contínuo com a medicação. Essa questão do tratamento contínuo, eu vou falar logo depois, porque saiu um estudo hoje. Na verdade, ele foi publicado semana passada, eu li ele hoje de manhã, eu tive que colocar aqui no slide sobre uma coisa que a gente tem que ficar de olho nos pacientes que estão usando a semaglutida.
tá? Mas daqui a pouco eu vou falar na parte dos colaterais. Então, esse tudo aqui mostra a questão da importância da manutenção do tratamento a longo prazo. Nesse braço aqui, no primeiro braço do estudo, todos os pacientes receberam semaglutida, todo mundo estava perdendo peso ali. Chegou aqui nesse ponto, metade dos pacientes pararam de utilizar semaglutida, colocaram placebo aqui no lugar e outra metade continuou usando. O pessoal que continuou usando, continuou perdendo peso ali e manteve o peso perdido. O pessoal que passou para o placebo voltou a ganhar peso, né? Mostrando que o tratamento da obesidade é um tratamento crônico, deve ser realizado de forma contínua, tá? Sempre com remédio? Não, talvez nem sempre com remédio, mas o tratamento deve continuar sempre, tá? Pessoa com obesidade não é uma pessoa que é curada de obesidade, ela tem uma obesidade controlada, tá? É um tratamento crônico, uma doença crônica, que tem que tratar sempre. Então, no STEP 5 mostrou também uma perda de peso sustentada, tá? O STEP 5 ele acompanha os pacientes ali por 2 anos, tá? Foi um estudo de 104 semanas com 304 adultos com obesidade, né? E pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. E aqui no STEP 5, também os pacientes diabéticos foram excluídos do tratamento, então foram utilizados ali o Wegovy ou o placebo também durante 2 anos, tá? E mostrou que assim, eu falo o Wegovy placebo, só que o grupo placebo fez exercício e fez uma dieta com restrição de 500 calorias, tá? Então, nos últimos nos 2 anos ali, os pacientes do grupo Wegovy conseguiu manter uma perda de peso de cerca de 15% contra 2,6% do grupo placebo, tá? Então, uma perda de peso sustentada excelente, de 15% do peso depois de 2 anos, utilizando a medicação. Já aqui no STEP 5 também, né, durante esses 2 anos ali, os resultados de perda de peso, 77% mantiveram uma perda de peso maior que 5%, tá? 61% mantiveram uma perda de peso aí maior que 10%, 52% mais de 15% de perda de peso e 20% e 36% dos pacientes perderam mais de 20% do peso, certo? Em relação ao risco cardiovascular, está rolando um estudo ali que vai terminar de captar os pacientes esse ano, ainda não foi publicado, que é o estudo da semaglutida para doença cardiovascular, né, mostrando redução do risco cardiovascular. Só que no STEP 5 já teve um braço ali que mostrou um possível benefício cardiovascular na melhora da pressão arterial. Então, para os pacientes que são hipertensos, também é uma droga excelente, que ela consegue reduzir aqui, em média, a pressão sistólica 6,2 milímetros de mercúrio, né? E a diastólica reduz em média aí 2,4, 4,4 milímetros de mercúrio no STEP 1 e no STEP 5, certo? E, além disso, uma redução de circunferência abdominal de 14 centímetros e meio, 14 centímetros e meio de circunferência abdominal. Isso é excelente, né? Comparado com 4,6 centímetros do grupo placebo, tá? Melhora no perfil lipídico, né? Ele melhora bastante o triglicerídeo, principalmente. O LDL, o HDL não melhora tanto, não, tá? Mas o triglicerídeo melhora bastante, né? Reduz quase 20% aí os níveis de triglicerídeos. Em relação aos colaterais, né? Que é o que a gente vai ver na prática clínica, vocês vão ver os seus pacientes que estão em uso da semaglutida. A gente precisa de algumas estratégias para poder mitigar, reduzir um pouco esses efeitos colaterais para a medicação ficar um pouco mais confortável para esse nosso paciente utilizar, certo? Então, os efeitos colaterais principais ali do remédio são só todos esses aí, mas os mais comuns são esses aí, tá? Náusea, diarreia, vômito, constipação, dor abdominal. Eu falo que a semaglutida tem um efeito educativo muito interessante, porque se comer errado, se comer em excesso, né, comer grandes porções, comer muito açúcar, com muito carboidrato, muita farinha, você vai passar mal e vai vomitar bastante. Então, é um remédio que te educa na marra ali, sabe? Os efeitos colaterais, eles tendem a diminuir com o tempo, tá? Então, na medida que você vai progredindo a dose e o efeito colateral vai aumentando, né, até que você estabiliza aqui na dose 2,4, a partir disso, os efeitos colaterais começam a reduzir, tá? Você deixa de sentir o efeito colateral. Isso é uma coisa interessante que os pacientes falam, mas doutor, mas eu não estou tendo enjoo, estou comendo normal. Isso é normal, tá? Vocês têm que falar para os seus pacientes que isso é absolutamente normal. O enjoo, ele vai reduzir mesmo, tá? O corpo vai se adaptar
aquele enjoo, só que o efeito metabólico da medicação, ele continua normal, tá? Não é porque a pessoa parou de ter enjoo que o remédio parou de fazer efeito. Não, é só um efeito colateral. E a grande maioria das pessoas tem sintomas leves, tá? Raras vezes os sintomas são mais graves ali, que você precisa interromper a medicação, tá? Esse trabalho aqui foi publicado esse ano, semana passada, 2 semanas atrás, quer dizer, mostrando as recomendações clínicas ali para a gente manejar os eventos adversos relacionados aos agonistas do GLP-1. Aí ele serve para todos, né? Serve para o Ozempic, para o Saxenda, para o Wegovy, para o Trulicity, para todos eles. Então, basicamente, é o seguinte, ele coloca ali, eu vou colocar só as fotinhas do artigo, esse artigo é muito legal, inclusive, né? Mostra ali a questão da mudança dos hábitos alimentares, né? Você comer devagar, né? Que vocês estão cansados de falar para seus pacientes, os nutricionistas, né? Comer só quando tiver com fome de verdade, tá? Comer porções pequenas. Não dormir depois de comer, tá bom? Não comer, não dormir, não fazer refeições próximo da hora de dormir, não fazer atividade física ali depois de comer, né? Sem distrações, certo? Melhorar a frequência da alimentação. Em relação ao tipo de comida, né? Uma dieta com baixo teor de gordura é mais interessante para você conseguir reduzir o enjoo, tá? Bebidas claras ali, comidas ricas em água, tá? Evitar doces, evitar condimentos, evitar açúcar no geral, né? Aqui em relação ao lifestyle, né? E em relação à náusea, tá? Ele coloca aqui para comer bolachinhas, maçãs. A bolachinha eu não concordei muito não, sabe? Mas maçã, gengibre, enfim, evitar refeições muito pesadas. E em relação ao vômito, hidratação, principalmente com água bem gelada diminui bastante a sensação de náusea, tá? Reduzir bastante as porções, porque o que acontece? A semaglutida, assim como todos os análogos de LP1, eles vão reduzir a velocidade do esvaziamento do estômago. O estômago, normalmente, ele esvazia em 2 horas. Então, você tomou café da manhã, 2 horas depois, seu estômago já está vazio, pronto para receber ali o almoço. Com a semaglutida, o estômago ele vai demorar aí, no mínimo 13 horas para esvaziar. 13 horas. Então, na hora que você comer, na hora que você for jantar, você vai ter lá dentro do seu estômago o café da manhã, o almoço, o lanche, janta que você vai comer, vai estar tudo parado lá no seu estômago. Então, se você comer porções muito grandes, a comida não vai passar para frente. Ela está travada, ela vai querer voltar. Então, aí é que vem a sensação de náusea ali e os vômitos que acontecem quando o paciente aumenta muito o volume alimentar. Então, para os pacientes ali que estão usando semaglutida, né, para os meus amigos nutricionistas aí, reduzir as porções, ali, o tamanho das porções, vai ajudar bastante a reduzir a náusea desse paciente aí, tá? Em relação à diarreia, a diarreia é mais raro um pouco de acontecer, o mais comum de acontecer é a constipação, apesar de que na bula ele fala que a diarreia é mais comum do que a constipação, só que na prática a gente vê o contrário. A gente vê muito mais constipação do que diarreia. As medidas para constipação, vocês estão cansados de saber, para diarreia também, né, são as mesmas, isso não mudou. Mas em relação à caneta, essa mudou bastante, tá? A caneta caramba, esqueci minha caneta. Eu ia trazer a caneta do Ozempic. Ele está na geladeira. Depois eu pego. Seguinte, caneta do Ozempic é aquela canetinha que você vai ajustando a dose ali, certo? Manualmente. E a caneta do Wegovy vai ser uma caneta única, tá? Vai ser uma caneta de uso único que os pacientes vão descartar depois do uso, parecido com a caneta do Trulicity, tá? Bem parecido com a caneta do Trulicity. Então, você usa, vai jogar fora e pronto, acabou. Já foi. Na caneta do Wegovy, na hora que você aplicar, isso aqui vai ficar um negocinho amarelo, tá? Eu estou pintando de vermelho aqui porque eu não sei botar a cor amarela aqui no negócio. Então, na hora que você aplicar, isso aqui vai ficar amarelinho, mostrando que a medicação já foi toda aplicada, tá? E você joga fora a caneta. A agulha ela não aparece, ela fica escondida aqui, tá? Então, o paciente que tem medo de agulha também não vai ver, a agulha não vai enxergar. A agulha é bem bacana, ela não tem marcação de dose. Então, a primeira caixa vem com 4 canetas dessa aqui, certo? Segunda caixa, 4 canetas dessa aqui, de 0,5 miligramas, depois mais 4 canetas. 4 canetas, cada caixa vem com 4 canetas, e esse aqui tem uma opção que vem mais canetas, pelo menos lá nos Estados Unidos. Então, como é que a gente usa
o IGOV. Como é que a gente prescreve o IGOV? Você vai começar, tá, com uma dose de 0,25 miligramas semanal por 4 semanas, tá? Aí depois você vai escalonar, vai aumentar para 0,5, que já é uma outra caneta, né? Aquela canetinha de 0,5. Depois você vai passar para a canetinha de 1 miligrama, tá? Mais 4 semanas. Depois 1,7 miligramas. E por último, a dose de manutenção, a dose de 2,4 miligramas, tá? Então você vai demorar aí 1, 2, 3, 4, 5 meses para você chegar na dose mais alta ali do IGOV, certo? 5 meses no mínimo para você chegar na dose máxima da medicação, certo? E uma questão interessante, um questionamento interessante que a galera tem em relação à semaglutida é se a semaglutida causa câncer, tá? Isso é uma pergunta que a galera faz, é uma pergunta bem pertinente, inclusive, porque tiveram alguns estudos mostrando essa relação, inclusive teve um estudo publicado ontem, na verdade foi publicado semana passada, mas eu li ele ontem à noite, coloquei nos slides hoje cedo aqui, que eu tinha que colocar esse estudo aqui, porque é importante a gente saber disso. Mas antes de responder essa pergunta, vamos primeiro para uma afirmação. A obesidade causa câncer, certo? A obesidade causa câncer, ela é causadora de câncer, tá? Isso é uma afirmação, tá? Eu estou afirmando que a obesidade causa câncer. Na realidade, não sou eu que estou afirmando, né? São vários trabalhos científicos ali que estão afirmando que a obesidade causa câncer e a gente já sabe, tá? Que a obesidade, a gente já tem evidência suficiente para relacionar a obesidade com esses tipos de câncer aí, com 13 tipos de câncer. Ou seja, a obesidade ela é responsável diretamente por 13 tipos de câncer. Olha só, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de fígado, de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de endométrio, ovário, câncer de rim, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo. Aqui vocês já perceberam que, nesse caso, as mulheres estão um pouco em desvantagem. Por quê? Câncer de endométrio e ovário, só dá em mulher. Câncer de mama, 4 vezes mais comum em mulher do que homem. Câncer de tireoide, 4 vezes mais comum em mulher do que homem. Então, nesse caso, as mulheres estão em desvantagem, apesar de vocês serem seres privilegiados do ponto de vista metabólico, eu sempre falo isso, que o estradiol é ótimo para vocês, e vocês são privilegiados em relação ao estradiol, mas nesse caso aqui, infelizmente, não foram. E olha só, os estudos com risco de câncer ali foram levantados desde da liraglutida ali, depois nos estudos SUSTEM, que foi o estudo da semaglutida para tratamento de diabetes, né? Nos estudos, não teve aqui nenhum caso de câncer de pâncreas, teve um caso aqui de câncer de tireoide no grupo semaglutida de 1 miligrama, mas você não teve basicamente nenhuma diferença significativa em relação ao câncer pancreático, câncer medular de tireoide, que foi reportado durante o uso do GLP-1, certo? Então, até então, o que a gente tem de informação, né? Até ontem, a gente tinha isso aqui de informação. Os análogos do GLP-1, eles podem ser usados sem preocupações com a segurança em relação ao risco de câncer, tá? Nos pacientes diabetes tipo 2. Eles podem ser usados sem preocupações de câncer em pacientes diabetes tipo 2. Esse era o último slide que falava do câncer, aí saiu esse estudo agora, que eu coloquei ontem, foi publicado semana passada, esse estudo aí mostrando em relação aos análogos de GLP-1 e o risco de câncer de tireoide, certo? Esse estudo aqui é um estudo que a gente pode discutir, porque é o seguinte, ele mostra que realmente o uso dos análogos de GLP-1 no estudo observacional, retrospectivo ali, pode sim aumentar o risco de câncer de tireoide. Só que tem algumas coisas para a gente pontuar aqui nesse estudo. Ele pegou aí 3 milhões de pacientes com diabetes tipo 2, dos quais 4.400 tiveram câncer de tireoide. Então, quando a gente vai ver o número absoluto, a chance e o risco é baixo, certo? O risco é um pouco mais baixo. Só que desses pacientes ali, analisando só o valor de P, analisando só a parte estatística do negócio, o risco de câncer associado
o uso do GLP-1 aumentou aqui em 46%, tá? Quando usado ali por 1 a 3 anos. Tá? Quando usado ali por mais de 3 anos, aumentou em torno de 36% o risco de câncer quando se coloca na estatística, isso aí, tá? Em nível absoluto, em nível de quantidade de pessoas, isso ainda continua muito baixo, porque a incidência de câncer de tireoide, ela é baixa, né? O próprio estudo, ele cita, ele coloca isso aqui, tá? Eu só coloquei o recorte do estudo ali, que eu acrescentei isso aqui hoje de manhã, tá? Então, ele coloca que mais de 3 milhões de pacientes avaliados, 4 mil tiveram câncer de tireoide, isso dá mais ou menos 0,01% ali dos pacientes, né? Então, olha só, os fatores de risco clássicos aqui para câncer de tireoide, como histórico familiar, né, de câncer de tireoide, exposição à radiação ali na região da cervical, eles não estavam ali no banco de dados, então pode ser um fator confundidor ali que pode atrapalhar a realidade do estudo, né? Outro fator confundidor é o seguinte, que a prevalência de obesidade nesses pacientes era maior nos pacientes casos do que nos controles, ou seja, os pacientes que estavam com câncer de tireoide eram mais obesos do que os pacientes controles. A gente sabe que a obesidade ela causa câncer de tireoide. A gente acabou de ver, a obesidade é uma doença que causa um câncer de tireoide. Então, isso também não foi avaliado ali nesse estudo, também podendo ser um outro fator confundidor. Então, a conclusão é o seguinte: não se sabe ao certo se o análogo de GLP-1 pode causar um câncer de tireoide, né? Tanto é que ainda existe essa recomendação em bula da medicação para você não utilizar nos pacientes com câncer de tireoide, né? Ou com suspeita de câncer de tireoide, apesar de ser muito raro ali o aparecimento do câncer, ainda é uma coisa que ainda não está bem consolidada ali na literatura. Esse estudo aqui foi o estudo mais robusto que mostrou ali realmente um risco maior de câncer de tireoide nesses pacientes, só que mesmo assim teve alguns vieses ali, alguns vieses de excesso diagnóstico também que podem ter acontecido, mas não dá para a gente bater o martelo que a medicação causa ou não câncer de tireoide. Parece que não, se causar é muito pouquinho, bem raro de acontecer, mas mesmo assim a gente tem que usar isso aí com parcimônia. Isso aí é uma outra questão que a gente tem que levantar, porque tem uma galera usando aí sem controle nenhum, com a medicação que vem sem receita, então a galera está usando aí sem parar, né, sem saber desses possíveis malefícios que a medicação pode causar quando ela é mal indicada, entendeu? Pessoas que não têm obesidade, pessoas que não precisam usar medicação estão usando, infelizmente, né? Agora vamos para um casinho aqui, para ilustrar o potencial dessa medicação, porque é o seguinte, a dose chega até 2,4 miligramas. Só que, por exemplo, eu nunca, até então, cheguei em 2,4. O paciente meu que está usando a dose mais alta está usando 2 miligramas do Ozempic, certo? Até porque a gente não tem ainda o Wegovy no Brasil. Mas está usando 2 miligramas de Ozempic. Esse caso aqui, o objetivo do caso era emagrecimento, redução do risco cardiovascular e melhora das comorbidades relacionadas com a obesidade. Esse paciente é um cara que chegou lá para mim, 32 anos, corretor de imóveis, estressado, falando que queria perder peso, né? Tem muito histórico de oscilação de peso ali ao longo da vida, né? Teve um maior ganho de peso no último ano, né? Por conta de ansiedade, por conta de uns negócios imobiliários ali que não deram certo. Ele é corretor de fazenda, então estava meio estressado com isso aí.